Bom, o pessoal já está chegando. Nosso ilustre palestrante já chegou aqui. Olá, Olá, tudo bem? tudo bom, Felipe? Tranquilo? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo, tudo jóia. Aqui também a gente tem que ajustar um parte. Consegue me ver bem aí agora, Aham. Gustavo? Sim, bem tranquilo. Tá. Para mim a tua imagem está travada, mas eu te ouço. Se o Eu pessoal vejo que a minha puder. imagem, eu circulo aqui, eu tô me mexendo, ela tá andando. Não sei se. Tá. Se o pessoal só puder nos avisar aí quem já tá, se consegue ver corretamente eu e o Gustavo, para a gente Sim. poder tocar. Deixa eu ver se de repente tem mais ângulo aqui. Olha aí. Temos membros da comissão aí. Uhum. Eu vou fazer o seguinte, Gustavo, eu posso. Vamos. Só ver Só. bem o Felipe. É, é. Faz o seguinte, aconteceu isso com o Pedro também. Vamos desconecta e conecta de novo na live, que talvez resolva. Tá bom? Já tô saindo. Gustavo, não. Tem que ver. O Gustavo é que importa aí, tem que ver o Gustavo. Olá, Agora te vejo. agora me vê? Beleza. Não, pendurou de novo. Ué, estranho. Para mim aparece tu congelado aqui carregando. Deixa eu Se ver aqui, for tirar só do. na minha, não tem problema. Tem que ver se o pessoal. Gustavo, não. Esses são os problemas modernos, né? Eu estava vendo esse tempo material na internet do pessoal dizendo as frases mais ditas, né? Durante a. Acho que era um vídeo. As frases mais ditas durante a videoconferência. Ó, agora liberou para mim a tua imagem. Agora estou te vendo. Eu botei, deu no 4G, de repente era alguma coisa da minha internet, então. É. Mas aí o pessoal dizendo das frases, né? Conectou, tá me ouvindo e tal. É isso aí, é isso aí. Frases Pessoal, eu novas que a gente tenho. tem que utilizar. Hã? Vocabulário novo. Pedro tá dizendo Tá, que o eu não Pedro disse que apareço ainda, não, mas Pedro? agora, Agora agora sim, veio. tá. Não, ótimo. Então tá, então vamos tocar porque eu já me dei conta que os minutinhos que a gente dá uma segurada no início fazem uma falta absurda no final, No final, né? tá? Então, pessoal, eu sou o Felipe Pereira Malman, atualmente presido a Comissão de Tecnologia e Inovação da UAB-RS. O Gustavo é membro da comissão também. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre home office de novo, vamos continuar nessa linha, mas vamos falar com quem entende. Aí, que o Gustavo auxilia diversos escritórios nessa área e eu acho que seria bacana de a gente ouvir o que ele tem para nos passar, para nos ajudar nesse momento aí que a gente está mais recolhido, né? De que forma que a gente pode trabalhar mais remotamente, ou quem está trabalhando no escritório, mas para poder se organizar. Então, apenas para constar, né, o material e o conteúdo desenvolvido nas lives não representa a opinião da OAB-RS. Esse é um material de apoio que nós estamos desenvolvendo. A gente quer tentar ajudar ao máximo os advogados, isso a pedido da presidência. A presidência é que determinou que as comissões trabalhem incansavelmente para ajudar os colegas, tá? Então, sem mais, passo para o Gustavo. Gustavo, te apresenta aí para quem não te conhece e tocamos. Bom, obrigado então, Felipe. Eu acho que uma das coisas mais importantes para a gente fazer nessa nossa live é fazer
remember, né? Na última nós falamos já um pouquinho sobre home office, mas falamos sobre um tipo de viés, e hoje vamos abordar um segundo tipo de viés, realmente bastante importante. A questão, para quem não me conhece, eu me chamo Gustavo Rocha, sou advogado por formação, mas já trabalho com consultoria há 15 anos, então não estou atualmente advogando, só trabalhando com consultoria para escritórios e departamentos jurídicos. Tenho bastante experiência em softwares, trabalho com software jurídico desde 1997 e tenho uma boa experiência em home office também, porque há 15 anos eu trabalho em home office. Então, eu consigo trazer um pouco desses dois lados, digamos assim, dessas duas expertises, para o pessoal poder entender um pouquinho melhor e nos ouvir um pouquinho melhor. Bom, gente, em primeiro lugar, quando a gente fala de home office, nós temos que falar de uma questão muito importante, é a quebra de paradigma. Tu estava acostumado a sair, na verdade, do teu escritório, sair para o teu escritório, sair para ir para algum lugar, e hoje tu tá fazendo o quê? Tu tá ficando dentro de casa, às vezes num cômodo, às vezes na sala, porque tu não tem a acomodação que tu tem dentro do escritório, tu não tem a mesma cadeira, tu não tem o mesmo café, muitas vezes, tu não tem nem, às vezes, o mesmo computador. Tu tem, na verdade, uma estrutura secundária, que tu sempre utilizou de uma forma secundária, e do dia para a noite, tu tem que te mudar, fazer toda essa mudança. Alguns vão dizer, mas Gustavo, eu já estou aí há 20 dias, estou há 30 dias em home office, eu já trouxe as coisas, já estou adaptado. Esse adaptado é temporário. Esse adaptado não é permanente. E isso é uma quebra de paradigma. Primeira quebra de paradigma que eu acho que nós temos que refletir, que vai implicar na tua organização do home office. Tu quer voltar efetivamente para o mesmo patamar que tu tinha antes, porque esse patamar mudou. O teu cliente mudou. O teu formato que tu vai atender o teu cliente mudou. Isso a gente pode... Seria um objeto até de uma outra live. Mas mudou radicalmente a forma que nós lidamos com os clientes. Mudou a forma que nós lidamos ao entregar o nosso trabalho para o cliente. Antes, nós entregávamos como esse trabalho? Mecânico. Nós entregávamos ele por telefone, entregávamos ele ao vivo, entregávamos ele em reunião, entregávamos ele até mesmo, às vezes, por ligação de vídeo, mas era bem mais raro. E entregávamos principalmente pensando numa rotina que já estava pré-constituída. Que tinha indicadores, tinha software, tinha N coisas. O advogado saiu disso, foi para casa sem prazos. Agora o prazo está voltando, né? Agora em maio, mas saiu, ficou aí um bom tempo sem prazos. E aí vem um detalhe importante que alguns não se atentaram, e se não se atentaram para isso, hashtag fica a dica, que é o quê? Os prazos, apesar de não estarem sendo cumpridos, não estarem saindo, não estão sendo contabilizados, eles estão sendo intimados. Os processos eletrônicos continuam intimando. E o que isso proporciona para o advogado? Mais tempo no primeiro momento, e isso eu concordo, mas sem a gestão do tempo, não vai adiantar nada. Se ele não se organizar, na verdade, para começar a fazer um trabalho sistemático, o que vai acontecer quando os prazos retornarem lá no dia 4 ou no dia 15, né? Se é processo virtual ou se é processo físico? O que vai acontecer é uma enxurrada de gente querendo saber o que aconteceu, o que vai acontecer. Né? Eu tenho colegas aí que já me procuraram dizendo assim, Gustavo, o cliente está me demandando agora, querendo saber o que eu vou fazer no dia 4. Eu digo sim. Ele também tem a notícia, ele também acompanha o jornal, ele também sabe que os prazos vão voltar. E o que ele quer? Ele quer que o processo dele seja o primeiro da fila. Ele quer que o processo dele ande no dia 4. E se nós, advogados, dentro da nossa estrutura, dentro da nossa organização, da nossa gestão, não nos prepararmos para essa demanda que vai ser grande a partir do dia 4, nós vamos ter muitos problemas. Por quê? Porque voltam os prazos a serem contabilizados. Se tu acha que vai ser aquela maravilha, se eles represaram muita coisa, vai voltar muita coisa para ser feita. Ou seja, podemos ter um pool aí de intimações maiores a partir do dia 4. E como é que o advogado pode aproveitar estes 10 dias aí até lá para se organizar? Bom, primeiro, se ele não tinha estrutura de software, ele tem que se preparar para isto. Então eu vou dar algumas dicas, eu acho que aproveitando e fazendo um meio termo aqui, Felipe, aproveitando e fazendo um meio termo assim, para quem tem software, é uma realidade, que eu vou abordar um pouco sobre isso, para quem não tem, é outra realidade, completamente diferente. Para aquele que trabalha com agenda física ainda, por exemplo, que nós conhecemos muitos profissionais que gostam da agenda física, que vivem com a agenda física, vai uma dica. Tudo que eu vou dizer para vocês agora, neste momento da live, é ferramentas gratuitas, em primeiro lugar, eletrônicas, e que permitem, inclusive, que tu utilize o auxílio do teu próprio celular
como, digamos assim, uma secretária ou um secretário. Vamos lá. Eu gosto e utilizo desde 1999 o Google. Tá? Particularmente o Google foi lançado em 98, eu comecei a utilizar o Google em 99, ali feliz com o Google. Mas tem gente que não gosta, prefere outras ferramentas. E eu não estou aqui para defender ferramenta. Eu acho que a ferramenta que tu for utilizar, ela é muito bem-vinda, desde que ela te auxilie. Então nós vamos trazer paradigmas entre as ferramentas. Por exemplo, tu quer utilizar a agenda do Google. Ela é muito boa, ela é eficaz, ela tem diversos recursos. Não quero usar a do Google, prefiro a da Apple. Tu quer usar a agenda do iCloud. Tem algum problema? Não. Ela tem basicamente as mesmas ferramentas. Eu quero utilizar a agenda do Outlook. Aí nós vamos para um patamar que é importante tu pensar. Se tu quer utilizar a agenda do Outlook, mas ele não é a do Office 365, tu pode ter problema. Por quê? Porque daí tu não está na nuvem. Então, pensando sempre em agendas na nuvem, pensando sempre naquilo que vai te dar um resguardo para te estar no teu escritório, na tua casa, no teu celular, em qualquer lugar que tenha acesso à internet, pense em ferramentas que vão estar sempre na nuvem. Se tu pegar hoje uma agenda Google, ou uma agenda do iCloud, ou uma agenda do Office 365, tu está muito bem servido. São excelentes ferramentas, todas elas têm basicamente os mesmos recursos, só não vamos esquecer para o que ela serve. A agenda serve para quê? Para compromissos. Aí tu vai ter, Gustavo, mas se eu quiser fazer controle de prazo? Controle de prazo seria muito mais fácil tu fazer com outras ferramentas, que não a agenda em si. Uma ferramenta que eu acho excepcional e que tem também em todas as plataformas é a ferramenta de lembretes. A ferramenta de lembretes, se tu chamar o teu celular lá pelo comando e tu disser para ele, me lembra tal coisa, ele vai agendar aquilo e já vai botar na tua agenda. Só que ele não entra como um agendamento, ele entra como um lembrete. Isso é uma coisa muito importante. Por quê? Porque ele separa daí a agenda dos lembretes. E o que é lembrete, e o lembrete eu acho fenomenal por esse motivo, o que é lembrete, se tu esquecer de dar baixa, né, se tu esquecer de botar lá como concluído, o que acontece na prática? Ele continua te perseguindo. Ele continua vindo sistematicamente todos os dias te lembrando que aquilo não foi feito ainda. Isso é fantástico, porque às vezes tu vai botar um lembrete, por exemplo, ligar para o fulano ou para o Beltrano. O que vai acontecer? Tu esqueceu, passou batido, o dia passou, tu não ligou. Aí no dia seguinte, quando tu entrar na tua agenda, tu não tem que olhar a folha anterior. Tu não tem que olhar um agendamento de um dia para trás. Tu vai simplesmente entrar nos teus lembretes, que fica dentro da própria agenda, e lá estará, ligar para o Beltrano. Simples, prático e totalmente gratuito, gente. Não tem essa desculpa, eu tenho que pagar por isso. Não precisa pagar. Está disponível no teu celular, está disponível já na internet, totalmente de graça. Isso é muito importante, por quê? Porque numa época como agora, que as reduções de custos são imperiosas, nós precisamos pensar sempre em como reduzir o nosso custo. E tecnologia, se não for bem aplicada, ela é custo. Então, como é que eu posso fazer? Eu tenho que fazer a tecnologia ser benéfica para mim. A tecnologia ser útil para mim. Uma dica, portanto, agenda, lembretes, e se tu quiser fazer uma distinção plena, tu pode trabalhar com a ideia de tarefas também. Tarefas e lembretes são coisas distintas. Tarefa realmente são aquilo que tu deveria fazer. Então, os prazos seriam tarefas, por exemplo, se tu fores pegar essa nomenclatura. E os lembretes seriam simplesmente, digamos assim, comandos para ti. Aquelas anotações de post-it, como eu costumo brincar, que o pessoal faz no papel. Então, anotação de post-it, fazer uma ligação, mais tarde dar um retorno, etc. Lembrar de tal coisa. Agora, eu tenho que lembrar de botar tal comando, por exemplo, numa petição. Eu quero botar tal tese. Eu quero fazer uma pesquisa mais profunda. Isso geralmente a gente encararia como tarefa. Gustavo, acredito muito na simplicidade das coisas. Quanto mais simples, melhor. Portanto, se vocês querem fazer simples, lembrete está mais do que bom. Já ajuda vocês de sobremaneira e ajuda vocês a controlar e gerenciar melhor as rotinas internas do escritório. Isso com ferramentas gratuitas. Ah, Gustavo, mas e ferramentas que eu tenho lá? Eu já uso um software, eu preciso usar isso? Aí tu tem duas coisas que tu tem que saber. Primeiro, o teu software pode já estar acoplado ao Google, ou ao Microsoft, ou a outras ferramentas. É a primeira coisa que tu tem que saber. Ah, eu não sei disso. Bom, o fornecedor vai poder te dizer,
Se tu quiser entrar em contato comigo, eu conheço vários softwares do mercado, vou poder te dizer isso também sobre vários. Aqui não vou trazer nomes para não ficar uma confusão, mas assim, daqui a pouco eu digo o nome de um ou dois, o pessoal começa a comentar, né? Não, e o tal fulano funciona, o tal fulano funciona. Nós vamos ficar em uma enxurrada aqui de informações. Então, assim, tem dúvida, o fabricante vai poder te dizer isso. Se tu quiser que eu te ajude, pode entrar em contato. Eu acho que a informação é algo muito importante. Gosto muito de fazer isso pelos colegas. E principalmente o seguinte, se o teu software se incorpora, se o teu software já faz isso, já é uma excelente coisa. Se o teu software não faz, não te assusta. O teu software já está gerenciando teus prazos, tu já deveria estar organizando ele para isso. Eu já vou entrar nesse tópico. O teu software deveria estar organizando também esses lembretes com um nome diferente, que isso é muito relevante. E os teus softwares já deveria também estar organizando, inclusive, o processo eletrônico, que é uma outra questão. Nós temos no Brasil hoje 2 processos eletrônicos, que é o eProc e o ProJude, que não intimam por diário oficial. Estes são, entre aspas, o maior problema que os advogados têm para gerenciamento através do software jurídico. Por quê? Porque aqueles que intimam no diário oficial, há muitos anos já, os softwares automaticamente capturam e já fica tudo gerenciado pelo próprio sistema. Agora, aqueles que não são gerenciados dessa forma, eles precisam de robôs para fazer isso, ou seja, eles precisam de uma perninha para conseguir fazer isso. E essa perna, ainda hoje, nos softwares, não é muito boa. Ela é uma perna, digamos assim, que é meio capenga. Por quê? Porque ela pega tudo. Ela pega, quando sai a movimentação concluso, ela pega. Quando sai uma movimentação lá, despacho tal, ela pega. Então ela não pega só a publicação, ela pega toda a movimentação. E isso é complicado, porque isso traz muito lixo para o nosso software. Tá? Então isso é uma coisa que aos poucos eu acredito que até vai se resolver, mas ainda não é bom. Ainda eu vejo muito problema, inclusive nas implantações recentes que eu tive com clientes, isso ainda é uma situação que a gente está enfrentando, ou seja, com fornecedores neste momento. Não é uma coisa que eu possa dizer para vocês já está resolvido, não está ainda. Mas é uma realidade, gente, que o software jurídico ele ajuda muito. Para aqueles que já têm, é uma baita ferramenta. Para aqueles que não têm, tá? O software gratuito, na verdade, ele tem aí umas vendas que o pessoal faz aí de alguns meses de graça. Tem os convênios com a OAB, por exemplo, nacional e regional, que ele te dá também até um determinado número de processos gratuitamente. Então, existem convênios. Ele não é gratuito. Existem convênios que vão facilitar a tua entrada para esse mundo de software. Mundo de software, falando somente agora os da própria OAB, para não ficar entrando em merchan, nesse mundo de software, que tanto a OAB Gaúcha fez um convênio com um, quanto a OAB Nacional fez convênio com outro, esses softwares, eles trazem vários predicados positivos, ou seja, eles têm muita tecnologia agregada. Tá? Eles são muito similares entre si, mas tem muita tecnologia agregada no início da advocacia até a média advocacia. Se tu quer muito mais recurso que isso, tu vai ter que pagar, tá? Porque o convênio ele entra até um determinado momento. E se tu quer softwares que automatizem muitas ferramentas, aí é outro tipo de sistema. Eu tenho, se vocês entrarem lá no gustavorocha.com, para quem tiver interesse, eu tenho lá uma tagzinha à direita chamada software jurídico, e eu já escrevi sobre todos esses softwares, tanto os conveniados com a OAB quanto outros sistemas. E periodicamente eu atualizo isso quando recebo novidades. Então, hoje, para vocês terem uma ideia, hoje de manhã eu estava numa reunião com um cliente de departamento jurídico, e nós estávamos conversando com o pessoal de software dele, né, que é o software que ele utiliza, de automações com certificação digital e automações com questões de contrato para o departamento jurídico, com certificação própria, via blockchain. Quer dizer, nós estamos num mundo e num universo que ele se muda muito rápido. Então, nós também temos que nos atualizar em relação a isso. Mas para não entrar numa discussão longa e totalmente fora do nosso propósito aqui, voltando para a questão do que vocês podem fazer e devem fazer na questão de home office, pensem no seguinte, pensem que é um momento que os prazos, apesar de publicar, não estão correndo de uma forma louca como sempre, vocês têm, entre aspas, mais tempo. Por que eu digo entre aspas? Porque eu também estou em home office. Eu estou com aquela porta ali atrás de mim fechada, que é a porta do escritório, com a minha família no resto da casa. Ou seja, daqui a pouco, se eu não tiver com ela fechada, pode entrar 2 crianças aqui. A gente sabe que home office é completamente diferente do que trabalhar no escritório.
Então a gente tem que ter uma realidade, que a gente diz que a gente tem mais tempo, mas na verdade não é bem assim. A gente tem que organizar o nosso tempo de uma forma preponderante. Para isso, aquelas dicas que, olha, lá atrás eu já falei várias vezes e vou repetir porque elas são importantes. Levanta de manhã, toma um banho, vai para um lugar diferente da casa, que não seja o teu quarto, vai para uma sala, vai para outro lugar para te abrir os horizontes e achar que tu está num lugar diferente. Leva a tua água, o teu café, o teu chimarrão, para que tu vivencie aquele momento de uma maneira diferente e te propõe a trabalhar pelo menos, escuta bem isso, pelo menos 1 hora, 1 hora e meia sem interrupções. Ah, Gustavo, isso é difícil. Eu sei que é difícil dentro de casa, mas te propõe a ter um tempo de trabalho contínuo. 1 hora, 1 hora e meia, bem focado, que são as técnicas Pomodoro, a técnica 52-17 e outras várias técnicas de tempo que existem por aí, elas são muito importantes porque elas nos auxiliam na produtividade. Então, se tu trabalhar 1 hora para fazer algo e depois tu der uma esparecida, for brincar com teus filhos ou fazer alguma outra coisa, tu vai ter produzido. E aí vem um outro paradigma que o advogado tem que quebrar. Ele tem que quebrar o paradigma que ele tem que trabalhar de forma ininterrupta, sem almoçar, atender o tempo todo e estar disponível o tempo todo. O advogado tem que quebrar esse paradigma e eu digo por mim, tá? Quando eu comecei a consultoria foi muito difícil, porque eu também tinha esse paradigma. Eu tinha o paradigma que eu não podia parar. Eu tinha o paradigma se eu estava em casa, eu estava vagabundeando. E está errado. Às vezes eu sou extremamente produtivo, fazendo vídeo, fazendo live, fazendo outras coisas em casa, enquanto o resto do mundo está no seu escritório. E eu consigo ser produtivo em casa. Por que eu consigo ser produtivo em casa? Porque eu gerencio bem o meu tempo. Isso é muito importante. E ao gerenciar bem o meu tempo, eu consigo dar vida aos minutos do meu dia. Isso é muito relevante no home office. Tu vai fazer uma peça, te concentra, que tu vai ver que tu vai fazer ela em 1 hora e não em 4, como tu fazia no teu escritório. Por que tu levava 4 horas? Porque alguém te interrompia, o telefone tocava, o WhatsApp te chamava, o Facebook te chamava a atenção, o Instagram, tu ia querer ver um videozinho de alguém rebolando. Tudo isso toma tempo. Se tu focar para alguma coisa de forma direcionada, as técnicas de tempo são muito úteis. Elas gerenciam muito bem. Elas te dão realmente uma produtividade muito grande e tu vai ganhar muito tempo com isso. Primeira coisa. Outra coisa importante que vocês devem fazer neste período e vai auxiliar vocês depois. Revisem como vocês cadastram o software de vocês. Isso é muito importante nesse momento, que não está correndo prazo. Porque quando voltar a correr prazo, vai ser muito mais difícil de fazer isso. Se tu conseguir, neste momento, repensar... Bom, vamos pegar uma dica prática, tá? A maioria, olha, praticamente todos os softwares que fazem gestão, né, inclusive esses que a OAB indica, fazem isso, eles têm o quê? Eles têm uma coisa muito importante que são tipos dentro da agenda. Os tipos dentro da agenda, se forem bem direcionados, eles conseguem tirar relatórios muito bons. Então, se eu botar lá audiência, eu vou tirar um tipo de relatório chamado audiência. Agora, se eu botar audiência una, audiência de instrução, audiência de conciliação, eu consigo tirar relatórios melhores. Se eu colocar lá, e o meu sistema permitir isso, vinculando ao cliente, eu consigo saber quantas audiências aquele cliente teve. E observem que são relações básicas de qualquer relatório de software, inclusive muito pequeno, que tu consegue extrair desde que tu coloque o tipo corretamente. E aí vem uma dica importante para aqueles que estão trabalhando sem software, fazendo um paralelo. Se eu trabalho com um software jurídico, eu consigo ter o tipo. Na agenda Google, na agenda do iCloud, eu não consigo fazer isso. O que eu consigo fazer? Eu consigo criar tipos diferentes de agenda, com cores diferentes. Então, para aquele que não consegue investir hoje num software, gente, eu sei que não é tão caro assim, é R$100 por mês um software hoje, inclusive esses da OAB, etc. Se tu fizer não tiver tanto processo assim, ele também sai nessa faixa, 100, cento e poucos reais por mês. Mas se tu não tem como investir isso agora, ou agora o coronavírus pegou, tu é um escritório pessoa física, tu tinha uma carteira pequena de clientes, tu está começando, ou tu era um escritório muito pequeno, tu não vai ter como gastar R$100, porque tu vai ter que ter R$100 para te comer, tu vai ter que ter R$100 para tua estrutura. Então assim, ó, te organiza de que forma? Pega uma agenda Google, pega uma agenda do iCloud e cria várias agendas lá dentro com cores diferentes. Então tu cria, por exemplo, uma agenda chamada prazo, tu cria uma agenda chamada audiência, tu cria uma agenda chamada, por exemplo, reunião, vou pegar aqui esses 3 exemplos,
E o que vai acontecer? Tu vai colocando esses agendamentos de forma independente, dentro daquele mesmo sistema, daquela mesma agenda, e isso vai colocando. Eu abro o mapa, né, que eu chamo, eu abro a minha agenda da semana, eu olho para a agenda e digo, essa semana tem 3 compromissos verdes, eu sei que eu tenho 3 prazos. Essa semana tem 3 compromissos em amarelo, eu sei que eu tenho 3 audiências. Não é o ideal? Não, não é o ideal. Um software faz muito mais. Um software tira relatório de uma forma muito mais detalhada. Mas assim, ó, o ótimo é inimigo do bom. E neste momento de economia, em crise, neste momento que nós estamos passando por uma questão de instabilidade, eu diria total, ninguém sabe, ninguém aqui pode me afirmar que no próximo semestre vai acontecer isso, aquilo, aquele outro. Nem os ministros lá do STF, quando disseram que vai ter eleições, nem isso eles podem afirmar. Eles acham que dá. Certeza mesmo a gente não tem. Nós não temos certeza de nada. E esse paradigma, ele é bom e ele é ruim. Ele é bom porque ele nos permite nos reinventar. Ele é bom porque, além de nós não sabermos, nosso cliente também não sabe. Não somos somente nós, advogados, que estamos passando por isso. É a comunidade como um todo. São as empresas que estão passando por isso. Olha o que editou aí de medida provisória em poucos dias. Olha o que mudou a relação dos advogados trabalhistas que estavam sendo enxotados, muitas vezes, dos seus trabalhos, dizendo que não serviam para nada depois da reforma. E agora quem é que está tendo que informar tudo isso de home office, relações, contratos? O home office está trazendo, na verdade, muito mais valor ao advogado como percepção da sociedade do que antes. Só que nem todos estão sabendo como fazer. Por isso, meus caros, quando a gente fala de gestão, a gente sempre olha esse tripé. Eu preciso me organizar, acoplar tecnologia para não perder tempo com coisa inútil. E como é que eu vou sobreviver? É o outro tripé, é o marketing. É para onde eu vou. Então pensem com muita clareza quando vocês trabalham ou pessoa física ou pessoa jurídica, de que forma vocês estão estruturando o negócio de vocês. De que forma vocês estão hoje fazendo um trabalho para poder ter o melhor da tecnologia que vocês podem ter neste momento. E outra coisa muito importante, que eu falo daquela questão de integração entre as ferramentas. Gente, olha só. Tu tem lá, vamos supor, tu não tem software. Tá? Não vou falar de software. Tu não tem software. Tu está usando o Google Agenda. Estou dando o exemplo do Google. Podia ser o iCloud, podia ser o da Microsoft o 365, que é o na nuvem. Vocês estão utilizando a ferramenta que vocês têm. Aí tu chega lá e diz o seguinte, Gustavo, eu quero usar o Lembretes, que tu falou do Google. Ótimo. Ah, mas eu não quero usar tarefas neste momento porque eu não quero fazer dissociação para não confundir a minha cabeça. Eu quero usar um só. Tu quer usar um só? Eu recomendo. Use o Lembretes. Por quê? Porque caso você não saiba, depois, com um clique só, eu transfiro todos os lembretes para tarefas. É a mesma coisa no iCloud. Eu quero usar o Lembretes. O iCloud não tem a questão de tarefas, ele utiliza lembretes como um todo, tá? Mas eu quero usar o Lembretes como essa ferramenta. Utiliza o Lembretes. Não utiliza a agenda, utiliza o Lembretes. Porque depois, se tu tiver que fazer uma migração para outro serviço, tu tem como exportar isso também. A mesma coisa vale no Outlook. Tem como exportar. Hoje existem muitas ferramentas de exportação para inúmeras outras ferramentas. Então, Gustavo, pense... Oi? Nessa linha do que tu está falando da exportação, não só a exportação, né? Quando eu seleciono uma plataforma para trabalho, muitas das vezes a comunicação entre multiplataforma acontece de forma automática. Um exemplo que eu tive ontem, eu montei recentemente uma máquina para trabalho em casa, mais robusta, e eu configurei um e-mail, né? Eu sou usuário de macOS e em casa eu fiz uma máquina com Windows. E aí configurei só a minha conta do Gmail, eu joguei lá dentro, e a conta do escritório também. E aí eu fui ver lá no calendário do Windows 10, que seria nativo, a minha agenda está toda lá, sem eu pedir importação nenhuma. Os meus compromissos de escritório, eu também uso. O meu software jurídico, ele tem integração com o Google Calendar, então eu já tenho essa integração nativa, mas o ponto do que o Gustavo está falando de tudo isso, assim, ó, não deixem de iniciar não digo a migração, mas o aperfeiçoamento de processos dentro do escritório de vocês, porque vocês podem fazer isso não investindo absolutamente nada ou investindo muito pouco. E até quem quiser investir um pouco mais também tem ótimas opções, mas o que eu digo sempre é que
o gargalo, o motivo de eu não aprimorar os meus processos, ele não pode ser o financeiro, porque tem maneiras de tu fazer isso gratuitamente, né? Então, isso é que eu acho bacana do que tu tá falando para nós, Gustavo, que existem possibilidades mais caras, medianas, mais baratas ou até gratuitas. E aproveitar o tempo agora, nem que seja para começar a jogar como a gente fez na primeira live aqui do Instagram, que está lá no canal do YouTube. Quem não viu, acessa lá o canal da CDTI ou a BRS no YouTube, que estão lá as lives. Eu e o Pedro, a gente falou um pouquinho sobre isso, um pouquinho de OneDrive, assim, várias ferramentas gratuitas que o colega pode se socorrer para melhorar a sua rotina. Vai melhorar para a gente, enquanto prestadores de serviço, enquanto advogados, e melhora para o cliente também, no momento que a gente tem uma alta acessibilidade na informação. No momento que eu tenho uma alta acessibilidade na minha informação, eu consigo dar uma resposta muito mais rápida para o meu cliente. E isso é que é bacana. Não, assim, ó, eu vejo que alguns colegas me dizem assim, Felipe, mas isso aí vai passar em 2, 3 meses, então dá para segurar até lá. E aí é o ponto que o Gustavo mencionou agora no começo. Não vai passar. Nós viramos uma chave e essa chave não vai ser desvirada. Mas te devolvo a palavra aí, Gustavo. Não, ótimo. Nós temos que pensar, gente, que o próprio cliente vai querer economizar contigo. Quantos estão me perguntando, eu tenho feito lives nesse sentido sobre marketing especificamente, né? Mas quantos estão te perguntando, tá, meu cliente empresa está renegociando meus honorários. O meu cliente pessoa física não está pagando, porque ele também não está recebendo. É uma cadeia, né? Um círculo que tá se quebrando e nós temos um problema econômico. Como é que eu saio disso utilizando hoje, então, ferramentas para gerir isso melhor? Bom, eu não vou aqui entrar em marketing, tá? Mas falando do nosso foco, especificamente, é fundamental que vocês tenham em mente o seguinte. Se tu gerir os teus processos de uma forma mais adequada, tu tiver uma ferramenta na nuvem, para que qualquer coisa que tu tenha que fazer, tu tenha disponível no teu celular a informação, tu tá anos-luz de boa parte e grande parte dos advogados, por incrível que pareça. Né? E até o colega está colocando, Fabiano, ali, mas nós não voltaremos ao modelo antigo. Não, não vai, porque não existe mais um modelo antigo. Na verdade, tem uma frase de Antonier de Saint-Exupéry, que todo mundo conhece só pelo Pequeno Príncipe, mas ele escreveu coisas maravilhosas, fora o Pequeno Príncipe, que é um grande livro, aliás. Ele tem uma frase que eu acho muito bonita, que diz o seguinte, a mente, depois que ela se expande para a luz, ela não consegue mais voltar para a escuridão. Então, a hora que nós conseguimos sair da nossa zona de conforto, a hora que nós repensamos os nossos fluxos, a hora que nós colocamos a nossa realidade, como ela vai ser diferente, e não trazemos o paradigma da ansiedade na relação, o futuro é incerto. Nós trazemos o paradigma da disrupção. Se ele é incerto, eu vou criar o futuro. Peter Drucker, o pai da administração, disse isso claramente. O futuro pertence àqueles que vão criá-lo. Nós não podemos nós querer chegar, eu tinha uma zona de conforto, eu já tinha clientes, eu tinha sustentação, etc. Isso acabou. Isso acabou para todo mundo, não é um problema só da advocacia, é um problema para mim também, é um problema para todo mundo. E se nós não nos reinventarmos, nós não criarmos elementos para fazer isso diferente, vai ficar muito difícil. O que, aliás, foi como o Felipe iniciou a nossa live falando, eu vejo de muita importância que inclusive as comissões o façam isso de uma forma muito direta. Que as comissões auxiliem, né, a advocacia a trazer cada vez mais esse conhecimento, que é o nosso papel aqui, é trazer um pouquinho, né, dessa luz, assim, que a gente já passou por isso, para que vocês possam criar realmente coisas diferentes. Então, voltando para esse aspecto, digamos assim, mais prático da coisa, vamos falar um pouquinho da questão, de novo, do que vocês podem fazer. Algumas ferramentas, de novo, de dica, prática. Vou falar um pouco do Google, é o que eu gosto, é o que eu uso, digamos assim, e conheço mais, mas a maioria dos softwares faz a mesma coisa gratuitamente. Eu não sei se vocês conhecem, por exemplo, o Google Keep, que é o Google Notas, né? Ele tem serviços que são fantásticos. Simples, barato que é de graça, né? Totalmente gratuito, e ele tem serviços muito úteis. Por exemplo, tu pode pegar o teu celular, falar com o teu celular, dizer assim, oi, eu quero me lembrar daqui a X dias tal coisa. Por exemplo, aí ele vai transcrever o que tu acabou de dizer, numa nota. Bom, eu quero tirar uma foto, Gustavo, de um cartão de visita que acabaram de me entregar.
Tu tira a foto, como ele já vem com o Google Lens integrado, ele lê a parte de texto do cartão e transcreve em texto, automaticamente. Tu dá um clique e ele migra isso para o Google Docs, ou seja, ele migra isso, na verdade, para o Google Documentos, que seria o Word Online do Google. Gente, nós estamos falando de uma integração total na nuvem gratuita. E por que isso é importante? Porque quando o cliente te perguntar alguma coisa, tu não vai ser refém de um software. Tu não vai ser refém, na verdade, da lembrança ou da memória ou de um colega. Fulaninho, o que aconteceu? Tu não vai ser refém disso. Tu vai ser o quê? Tu vai ter toda a informação no teu celular. Tu já pensou, por exemplo, e tu tá aqui conversando com o teu cliente, supondo que eu estou conversando com o cliente Felipe agora aqui pelo celular, e o Felipe me diz tal coisa. Eu posso olhar para a minha máquina, posso olhar para o meu, até para o meu tablet, seja o que for, e dizer para ele, faz tal coisa. Ele vai botar na agenda automaticamente, ele vai botar um lembrete automaticamente. Tudo isso usando os assistentes. É isso que eu queria entrar nesse ponto. A gente muitas vezes tem a secretária, a gente tem colegas, a gente tem, né, um parque de pessoas que trabalham conosco. Mas existe, como eu brinco muito, o advogado engenheiros do Havaí, né, o exército de um homem só. E esse advogado, quando ele trabalha pequeno, quando ele trabalha numa estrutura que não é tão grande, né, às vezes poucas pessoas, não tem tempo, ou eu estou trabalhando para um cliente, por exemplo, no Paraná, são 3 sócios. Tem 2 advogados trabalhando com ele e uma secretária. Mas quem é que faz a maioria dos prazos? Os sócios. Ou seja, muitas vezes é o sócio que abarca esta realidade. Por isso que é tão relevante nesse momento tu utilizar o melhor da tecnologia que tu já tem. Tu não precisa comprar mais. Tu já tem. O teu celular Google ou iOS, né, ele já tem, os outros também tem, né, mas principalmente Google e iOS, que ocupam boa parte do mundo aí, na tecnologia de celulares, eles têm os comandos de voz. E os comandos de voz, gente, tu bota no Google lá, comandos de voz para o meu celular. Tu vai ter inúmeros. Eu uso muito isso. Uso muito por quê? Porque eu estou tomando banho, e eu sou daqueles caras que gostam de passar um bom tempo no banho, sou um pouco antiecológico nesse ponto, não tomo banho de 5 minutos, eu demoro mais, e eu penso muito embaixo d'água. E às vezes estou lá berrando, fulaninho, faz tal coisa, Beltraninho, me lembra tal coisa, porque eu não vou me lembrar disso depois. Não adianta. Tu apaga isso da tua memória. E quantas vezes tu não anota um detalhe, né? Ou tu não lembra de anotar uma coisa, e isso fica fora, e tu esquece, e tu vai lembrar dias depois que já passou o que tu precisava ter feito. Gente, utilizar os assistentes que vocês têm no celular é uma ferramenta fantástica para que vocês possam realmente agilizar o dia de vocês e ganharem tempo no dia de vocês. Aquele advogado que precisa lembrar que tem que ligar para um cliente, utiliza o assistente, ele vai botar um lembrete. Aquele advogado que precisa botar uma agenda no celular, que uma reunião que foi marcada, bota pelo assistente também. Ah, Gustavo, eu não quero usar o assistente, eu não gosto dessa coisa de voz, eu me atrapalho. Abre o celular, clica no aplicativo e escreve. Como disse bem o Felipe, ele fez isso uma vez. Quando ele entra em outra plataforma, às vezes inclusive diferente, Windows, Mac e outras plataformas, está totalmente integrado. Eu estou aqui na minha frente agora, eu comprei um Chrome OS para testar, que eu gosto muito de testar tecnologia, e estou fascinado, porque o Chrome OS é uma máquina teoricamente velha, antiga, é uma máquina sem muitos predicados, digamos assim. Imagina, tem 32 GB de memória, meu celular tem mais do que isso, mas funciona que é uma maravilha, rápido, eficiente, e a única coisa que eu preciso é do navegador, nada mais. Totalmente na nuvem. Ah, faltou internet, não tem problema, ele trabalha totalmente offline também. Nós chegamos num patamar que a máquina deixou de ser importante. O que é importante é a ferramenta. E é por isso que o advogado não pode ficar à margem disso. Não pode ficar fora dessa realidade. Primeiro, porque nós não vamos mais ter aquela realidade antiga. Segundo, porque a realidade nova, ela passa pela tecnologia totalmente. E terceiro, o teu cliente, não importa se é pessoa física ou pessoa jurídica, ele também está dependendo da tecnologia. Ele também quer. Eu vou dar uma outra dica, que eu não me lembro até se na outra live vocês utilizaram essa dica ou não, mas eu vejo que, eu falo dela e eu vejo que muito pouca gente conhece. É uma dica de Word, tá? Não funciona para o Google Docs, funciona só para o Word. O Word tem uma ferramenta fantástica chamada autotexto. Não sei se o Felipe conhece, mas pouca gente conhece. Eu falo dela e o pessoal fica assim, o que é isso? Gente, façam uma dica simples. Vou dar a dica na prática, agora, ao vivo. Peguem um arquivo do Word, escrevam uma petição inteira se vocês quiserem.
Selecionem toda ela, Ctrl A, que ela seleciona todo o texto. Desculpa, no Word é Ctrl T. Na nuvem é Ctrl A. Ctrl T. Ele seleciona todo o texto. Alt F3. Só isso. Vai abrir uma tela. Tu escreve assim, ó, juntada, por exemplo, uma petição de juntada. Escreve juntada e dá OK. Pronto. Fecha o Word, vai para casa, toma um café. Já está em casa, né? Vai pro outro cômodo, toma um café. Volta. Abre um Word de novo, do zero. Começa a digitar no Word, juntada. Quando tu tiver lá pela terceira ou quarta letra, vai aparecer assim, ó, como se fosse uma... Até um colega está colocando que ele tem também um material sobre isso. Bem legal, importante. Importante mesmo. Ter materiais sobre isso, essas dicas são úteis. Tu coloca juntada e ele vai aparecer um textinho, parece uma nota sobreposta, assim, post-it. Tu dá Enter, ele baixa a petição inteira. Gente, isso é as notas rápidas que ele está colocando, que é o autotexto. Na verdade, isso ganha um tempo do cão. Tu não tem que procurar onde é que está a petição juntada. Tu não tem que procurar onde é que está a procuração. Tu não tem que procurar onde é que está aquela coisa que tu utiliza muito no teu dia a dia. Teu contrato de honorários, por exemplo. Só que isto, dica tem que ser dada também com os problemas, né? Tem um detalhe. O autotexto não sobrevive a uma formatação da máquina. Então não exime que tu tenha um modelo salvo em algum lugar. Ele só é uma ferramenta para auxiliar na velocidade do dia a dia. Mas imaginem só tu tá na frente de um cliente e dizer assim, ó, juntada não vale, né? Tu dizer procu e já aparece ele, tu dá Enter, já tá ali a procuração. Já digita. Aí daqui a pouco tu abre um novo arquivo do Word, já aparece contrato de honorários. Tu não teve que procurar o arquivo, saber onde é que estava. Tá tudo ali, disponível, na tua frente. O advogado singular, aquele advogado que não tem tempo, o advogado que atende à porta, né? Alt F3, Leandra. Esse é o pedido, né? Alt F3 é a dica. O advogado que não tem tempo, ele está fazendo às vezes de secretária, telefone, e ainda atendendo o cliente, ele precisa de agilidade. Então uma dica de Word como essa vale ouro. Outra coisa que o Word faz muito bem, tá? Eu não vou me lembrar agora do atalho de teclado, mas dá para procurar e achar, que é bem simples, é o quê? Ele tem também a autorrolagem. Às vezes a gente tem que ler, por exemplo, até funciona também, acho que para outros aplicativos, a autorrolagem, mas no Word funciona muito bem. Vamos supor que tu está lá no TJ, no Rio Grande do Sul, tu baixou uma sentença de 40 laudas. Tu para na frente do Word e diz assim, agora eu vou ter que ler esse troço. O Word tem um recurso para te clicar e ele vai rolando a tela sozinho. Tu não clica e não é nada. Tu fica só lendo. Como se fosse um livro passando. Gente, isso tudo são dicas práticas. O Word faz muito mais do que isso, tá? O Word tem os macros, dá para fazer automação. Bom, dá para fazer muita coisa. Mas assim, ó, para aquele que está querendo uma dica que eu posso dar para uma live sem ter nenhum subsídio atrás de mim aqui de mostrar para vocês como funciona, já funciona. Já dá para ir na prática. Outra coisa importante, fazendo de novo aquele paralelo, porque o nosso tempo já vai indo, né? Já vai esgotando. Outra coisa importante no paralelo do software, tá? Agora, para quem tem software. Gente, tu tem um software jurídico, não importa qual é. Procura entender as integrações, como eu falei antes, mas procura entender também o que ele tira de relatório. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, se preocupam em lançar as coisas, mas não se preocupam como é que ela vai sair. E aí é o grande segredo do software. O segredo do software passa justamente por como tu tira a informação, e não como tu lança a informação. Se tu lançar de uma forma diferente e o relatório for melhor, ótimo. O fundamental é como tu extrai a informação. De que maneira ele vai buscar essa informação. E hoje, a maioria dos softwares já tira bons relatórios, já tira muitas dicas práticas com meia dúzia de lançamentos. Outra coisa importante que vocês não podem esquecer, que é fundamental. Trabalhem sempre com a ideia de indexação. O que é isso, Gustavo? Como assim indexação? Que palavra é essa? Bom, olha só. A gente tem que trabalhar com a ideia de padronizar as coisas para que elas sejam indexáveis. O que eu quero dizer isso em bom português? Se eu escrevo na minha agenda, por exemplo, aquele comando que eu falei na agenda Google, gratuita, audiência, eu não posso uma hora fazer uma agenda audiência e outra hora fazer audit, outra hora fazer AU. Eu escrevo audiência, então, em todas as vezes. Eu tenho que criar um padrão que eu possa, na medida do possível, buscar ele facilmente. A agenda Google, tanto no celular como nos outros, os lembretes também funcionam. E isso, inclusive uma outra dica, porque isso aí eu demorei para entender como é que funcionava, né? Não me considero a última bolachinha do pacote, mas às vezes aquela coisa está tão óbvia que tu não enxerga. Se vocês começarem a usar os lembretes
no Google, na agenda Google, tá? Desculpa, as tarefas dentro da agenda Google, porque os lembretes ele pesquisa automaticamente. As tarefas dentro da agenda Google, tu não vai encontrar o como pesquisar uma tarefa. É muito simples, Ctrl F e ele pesquisa. Mas eu demorei para me dar conta que eu tinha que usar um comando da web para funcionar isso. Tá? Mas é uma dica que pode ser útil para aqueles que utilizam tarefas. Bom, quero utilizar os lembretes. Cliquei, fiz todas as minhas audiências como compromisso e coloquei lá para avisar o cliente da audiência, etc., como lembrete. Gustavo, como é que eu pesquiso isso? Se eu uso o Google Agenda, por exemplo, eu utilizo o do iCloud, lembretes, etc. Como é que eu faço isso? Tu coloca lá a palavra, começa a digitar Audi, ele já vai achar. E vai achar todo, em lista, por ordem de data. Quer dizer, é uma ferramenta gratuita, tu consegue indexando, usando as mesmas palavras para a mesma coisa, sempre a mesma palavra. A palavra audiência é uma vez só. Se eu vou fazer prazo, eu posso botar prazo, réplica, prazo, apelação, prazo, embargos, mas tudo tem a palavra prazo. Porque se eu quero procurar os embargos, eu digito EMB, ele já acha. Se eu digitar prazo, ele já acha. Gustavo, eu não gosto de usar prazo, eu quero usar PZ. Não tem problema. Isso é indexação. Tu criar palavras-chave é uma excelente forma de indexar. Se vocês indexarem os textos que vocês estão colocando nas ferramentas gratuitas, vocês vão conseguir um resultado excelente da ferramenta. Muito bom, não importa a origem dela. Outra coisa importante que foi falado lá pelo Felipe na primeira também live, que é a questão de usar a ferramenta, por exemplo, eu não falei aqui do OneDrive, que também é a ferramenta Microsoft, mas é importante que você se dê em conta na hora de escolher. Se tu não tem nenhuma delas, escolhe aquela que melhor te atende, aquela que tem um espaço maior, aquela que tu já usa ao natural. E outra dica importante que nos tempos de hoje é fundamental. Gente, ninguém mais precisa de software pirata. Ah, o meu Word lá é craqueado. Para quê? Hoje tu tem Office, gente, a R$200 por ano. Tu tem Office registrado, 365, na nuvem. A Microsoft, inclusive, agora fazendo um merchan para a Microsoft, para não dizer que eu só falo do Google, a Microsoft até maio agora está para lançar uma revolução. Eu achei interessantíssimo. Eles lançaram há pouco tempo agora no blog deles, eles vão fazer uma revolução no Office, que nós não vamos enxergar mais o Office da maneira que a gente enxerga. Eles estão fazendo uma coisa sensacional de integração com a ferramenta. Eu achei maravilhoso. Eu vou poder estar no Word integrando o Excel de uma maneira muito mais simples do que é hoje. Eu vou poder estar no PowerPoint fazendo coisas no Word e integrado. É muito legal. Até o nosso colega aqui, chamado advogado antenado, está colocando que dá direito a 1 terabyte, né, no OneDrive. Com certeza. É um baita espaço. É porque a Microsoft está tentando agressivamente fazer o usuário migrar para a nuvem. Porque o Word, Excel e PowerPoint é muito bom, né? Servidor é muito bom na tua máquina. Mas ele ainda não é nuvem. Eu não posso, por exemplo, fazer o que faz a Apple no handoff, começar no meu iPhone, terminar no meu Mac e depois ir para o tablet, está tudo lá. Eu preciso hoje ter o Office para isso. E já o Google faz isso de forma nativa. Então, nós temos que aprender com as ferramentas isto. Até dou uma dica para vocês e me coloco já à disposição, antes que encerre minha fala aqui. Gente, tem dúvida, quer trocar uma ideia, manda um e-mail lá, gustavorocha.com, tem todos os meus dados de contato, me manda um WhatsApp. É um prazer falar com vocês, é um prazer trocar experiências, tá? E poder gravar para vocês um áudio, escrever alguma coisa, eu vou ajudar sempre que eu puder colaborar. É importante que vocês tenham em mente que essas dicas que a gente está tentando passar nas nossas lives é uma forma de que vocês, em casa, possam fazer. Por isso que eu procurei separar coisas aqui do dia a dia para que vocês possam levar para hoje já. Que vocês possam colocar isso em prática agora. E não, na verdade, ter que comprar alguma coisa ou ir para uma outra realidade. Felipe? Acho que eu vou deixar para te falar um pouquinho também e daqui a pouco a gente vai ter que encerrar. Não, perfeitas suas colocações, Gustavo. Eu concordo com tudo que tu dissesse aí. Eu acho que esse é o momento da gente dar uma ajeitada na casa. Eu, por exemplo, aqui no meu escritório, eu tenho as minhas soluções de e-mail escoradas no Google, o e-mail @domínio, que é bem importante que os colegas, na medida do possível, usem o seu e-mail @o nome do escritório. Eu acho bacana isso. Até vou te dar uma dica, Felipe. Só para fazer uma dica. Aqueles colegas que não têm condições ainda, o domínio é muito barato, nós estamos falando aí de 30 e poucos reais, 40 reais no máximo por ano, mais uma hospedagem que pode ser desde gratuita a uma das maiores da América Latina que custa 35 reais por mês. Quer dizer, não é uma coisa cara.
A hospedagem não, mas a referência do Google Apps, né, que agora se chama Google One, né, ele tem uma característica que é um pouco mais, né, ele tem um preço por mês. Aquele que não consegue pagar isso, mas quer utilizar o Gmail, tu consegue utilizar o Gmail gratuito com o teu domínio dentro do Gmail. Com alias. Isso é uma baita solução. É. E é de graça. Isso que é importante, é que você sabe que daqui a pouco tu vai lá no site do G Suite, lá tu vai ver, pô, é um valor que eu considero alto, tá? O G Suite, tá? Ou o próprio business da Microsoft, para usar o e-mail também, é um valor de 5 ou 6 dólares por conta, então ele se torna caro. Agora, Sim. já a solução que o Gustavo estava mencionando do Office 365, tu tem assinaturas que são 5 ou 6 assinaturas por R$30 por mês. Então, tu já consegue colocar em 6 máquinas assinaturas regulares, sem se expor ao risco de um software craqueado. E tu também pode escolher o que tu vai fazer para segurar o teu e-mail, que também tem que ser uma estrutura legal. O que eu queria comentar só é que a gente deveria aproveitar esse momento para refletir e reorganizar o escritório. Quando eu entrei para a faculdade de Direito, e nem faz tanto tempo assim, eu me lembro que os colegas, os advogados, né, na época, diziam, tem que comprar o CD tal de jurisprudência, tem que comprar... É isso, né? E essa era a máxima tecnologia da época. Tu comprava um CD, tu comprava os livros e vinha o CD, que era algo muito bacana. Mas a tecnologia, o subsídio para mim trabalhar hoje, ele mudou o formato. E eu tenho que me preocupar em estar atualizado para mim ter as melhores ferramentas no meu escritório, né? De novo, nós não somos uma atividade mercantil, mas somos um negócio. Então eu tenho que tornar o meu negócio o mais competitivo possível, tá? Então é isso que a gente dentro internamente, eu, o Gustavo, o Pedro, todos que estão aí a Vera, todos da comissão, a gente tenta fomentar a chegada da informação a todos os colegas, para que todos os colegas tenham paridade de ferramentas para poder trabalhar. E com isso a gente tenta sempre jogar as portas de entrada, como o Gustavo bem disse aí, o Gustavo deu ferramentas gratuitas. O que é mais importante do que comprar uma ferramenta, assinar uma ferramenta, como disse o Gustavo? Mais importante do que isso é tu saber usar as ferramentas que tu tem. É tu saber desenhar os processos, né? Porque, eu tenho o iPhone, ou eu tenho o Android. Se eu não souber usar a maioria das ferramentas que essas máquinas me oferecem, não adianta muito. Então, e o que eu estou querendo dizer com isso? Se eu assinar um dos sistemas aí que o Gustavo mencionou, a 100, R$150 por mês, não vai me servir para nada se eu não souber categorizar, se eu não souber criar a estrutura para poder usar essas ferramentas, né? Então, no meu sistema, eu tenho um específico que eu tenho tags. E aí, todo escritório já deu uma palestra aqui dentro do escritório, disse, olha, é algo que é urgente, para mim, tu vai botar a minha tag lá. E além da minha tag, que é o de responsável, tu vai colocar direito digital, remoção de conteúdo, né? Eu tenho uma macro, né, direito digital, inclusive eu posso pegar todo meus processos, meu faturamento que vem de direito digital. Não, eu quero esmiuçar. Bom, então remoção de conteúdo de internet. Ou, enfim, aí eu consigo ir para que isso? Né? Não só para fazer prazo, mas para daqui a pouco, ao final do ano, eu poder extrair um relatório que vai me dizer, olha, essa área nós somos bem, nós temos que crescer nessa área, como é que está a situação, fazer o raio-x do escritório. Então, vai muito além. No momento que vocês derem o primeiro passo, seja pegando um Google Drive, seja pegando... Vamos tentar fugir da planilha do Excel, né, pessoal? A planilha do Excel já se foi, né? Ou façam uma planilha do Excel, mas na nuvem. Né? Mas no momento que vocês derem esse primeiro passo de organização do escritório de vocês vão ver o mundo de possibilidades que se abre, tá? Eu estou falando praticamente para os colegas que ainda não estão usando esse tipo de ferramenta. Eu sei que aqui, quem está aqui no digital talvez esteja até um pouco mais avançado, mas sempre tem uma ou outra dica que abre uma nova janela, uma nova porta para que vocês possam progredir. Então, a nossa ideia era passar isso. Eu acredito que a live já está terminando. Sim. Eu não sei se os colegas têm mais alguma dúvida. Gustavo, queres acrescentar mais alguma coisa? Só respondendo ali a Francine, sim, a live vai ficar salva aonde?
nós vamos colocar no canal lá do YouTube, tá? Da CDTI. Não te preocupa que sou eu mesmo que vou fazer isso, então daqui a pouco mais eu já me organizo. Vai acontecer. Daqui a pouquinho, o Felipe já me incumbiu aí de organizar essa parte aí, pode ficar tranquilo que toda quarta-feira, à tarde ou à noite, do mesmo dia, nós vamos colocar lá no YouTube, as lives estão sendo feitas toda quarta-feira. Já quero convidar todo mundo, né, que eu serei o host da próxima semana. Nós vamos trazer uma figura de peso aqui, que é o Alexandre Ateniense, um grande amigo, e uma pessoa que vai falar muito sobre prova digital, que eu acho que é um tema que interessa para todo mundo, e começa pontualmente a 1h da próxima quarta-feira. E já fazendo spoiler aí, nós temos aí gente convidada para falar de startups na outra semana. Eu estou tentando trazer um palestrante internacional para o início de maio. Olha, nós vamos lá. Nós não vamos deixar a peteca cair. Ajudem aí a divulgar, porque a gente criou há 2 semanas esse perfil no Instagram. Esse perfil só vai ter conteúdo para auxiliar os advogados. Então, ferramentas, processos, formas de pensar. Ajudem a divulgar aí. Quem não se inscreveu, se inscreve aí no perfil. E ajuda a divulgar com os colegas do escritório, com demais advogados. A nossa ideia é tentar chegar na maioria dos advogados do Rio Grande do Sul e poder ajudar a chegar ferramentas, né? Isso aí. Eu agradeço, então, a oportunidade aqui da nossa querida comissão da CDTI, na pessoa do Felipe e todos os nossos membros, são pessoas fantásticas, realmente. E a oportunidade de poder trocar um pouco de experiência, acho que isso é sempre válido. Vou estar com vocês aí nas próximas semanas também, fazendo o papel do Felipe, um pouquinho, e fazendo uma troca com vocês sempre, né, positiva, para que a gente possa trazer para a comunidade jurídica informações sempre relevantes. Espero que tenha sido útil para vocês e que vocês possam nos seguir aí no YouTube também aqui no Instagram, e acompanhar todo esse material aí. Agradeço realmente o tempo de vocês e muito obrigado por terem assistido. Um abraço, obrigado por terem participado aí. Um grande abraço, gente. Até mais. Tchau, tchau.